Bom dia, paz e graça, tudo bem? Hoje vamos tratar a respeito do texto de João, capítulo 4, a parte que trata do diálogo de Jesus com a mulher samaritana. Só que antes de chegarmos a esse texto, precisamos compreender algumas coisas a respeito dos samaritanos. Então, para ter uma compreensão suficiente para poder interpretar esse texto, não interpretarmos, mas que a própria Escritura interprete por nós, precisamos passar por alguns textos. Acredito que esse vídeo ele vai abranger somente essa introdução e no próximo vídeo a gente trata diretamente do texto de João 4, tá bom? Então, para iniciar, precisamos começar do texto que fica em 1 Reis, capítulo 11, do versículo 1 até o versículo 13. Estaremos lendo mais textos do que comentando, porque os textos são bem claros. Então, vamos iniciar a leitura. 1 Reis, capítulo 11, versículo 1. Ora, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, mulheres das nações de que havia o Senhor dito aos filhos de Israel: não casei com elas, nem casem elas convosco, pois vos perverteriam o coração, para seguirdes os seus deuses. A estas se apegou Salomão pelo amor. Tinha 700 mulheres princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor, seu Deus, como fora o de Davi, seu pai. Salomão seguiu a Astarote, deusa dos Sidônios, e a Milcom, abominação dos Edomitas. Assim, fez Salomão que era mal perante o Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor, como Davi, seu pai. Neste tempo, edificou Salomão um santuário a Quemos, a abominação de Moabe, sobre o monte fronteiro a Jerusalém, e a Moloque, a abominação dos filhos de Amon. Assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam a seus deuses. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, pois desviara o seu coração do Senhor, Deus de Israel, que 2 vezes lhe aparecera. E acerca disso lhe tinha ordenado que não seguisse a outros deuses. Ele, porém, não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Por isso, disse o Senhor a Salomão: visto que assim procedestes, e não guardastes a minha aliança, nem os meus estatutos, que te mandei, tirarei de ti este reino, e o darei a teu servo. Contudo, não o farei nos teus dias, por amor de Davi, teu pai. Da mão de teu filho o tirarei. Todavia, não tirarei o reino todo. Darei uma tribo a teu filho, por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, que escolhi. Por conta do pecado de Salomão, por ele casar com mulheres estrangeiras e se submeter à idolatria dos deuses que essas mulheres estrangeiras adoravam, Deus ele o pune, dividindo o reino. 10 tribos vão ficar para o reino do norte, e uma tribo, na verdade são 2, que Benjamim também, vão ficar para o reino do sul. Então, essa advertência, essa punição para Salomão, Deus ele fala que ele não vai realizar nos dias deles, no dia dele, mas no dia de seu filho, que é Roboão. E as 10 tribos ele vai dar para um servo de Salomão, e esse servo se chama Jeroboão. Então, o filho de Salomão, Roboão, ele vai ficar como rei, do sul, e Jeroboão vai ficar como rei do reino do norte, tá bom? Então agora a gente vai para o próximo texto, que ele vai ficar, que ele está localizado em 1 Reis também, no seu capítulo 16, do versículo 21 ao versículo 24. Eu não vou tratar a respeito de toda a
a genealogia dos reis, porque não é cabível ao tema que a gente vai tratar, tá bom? Então, aqui vai falar a respeito do rei Omri, mas tem uma informação muito importante em relação aos samaritanos, por isso que eu achei bem conveniente ler esse texto. Fica 1 Reis, capítulo 16, versículo 21, que diz assim: Então, o povo de Israel se dividiu em 2 partidos. Metade do povo seguia a Tibni, filho de Ginate, para o fazer rei, e a outra metade seguia a Omri. Mas o povo que seguia a Omri prevaleceu contra o que seguia a Tibni, filho de Ginate. Tibni morreu e passou a reinar Omri. No 31º ano de Asa, rei de Judá, Omri começou a reinar sobre Israel e reinou 12 anos. Em Tisa, reinou 6 anos. De Semer, comprou ele o monte de Samaria por 2 talentos de prata e o fortificou. A cidade que edificou sobre o monte chamou-lhe Samaria, nome oriundo de Semer, dono do monte. Então, nesse texto, mostra que Omri, ele compra esse monte de Semer, e por conta do dono desse monte se chamar Semer, ele denomina o monte de Samaria. Aqui a gente já sabe a origem do nome Samaria, do nome do monte Samaria, que vai ser o local de onde o rei do norte, os reis do norte vão reinar. Continuando, a gente vai para 2 Reis, capítulo 17, versículo 1 até o versículo 6. 2 Reis, capítulo 17, versículo 1 até o versículo 6, que diz assim: No duodécimo de Asa, rei de Judá, começou a reinar Oséias, filho de Elá, e reinou sobre Israel em Samaria 9 anos. Fez o que era mal perante o Senhor, contudo, não como os reis de Israel que foram antes dele. Contra ele subiu Salmaneser, rei da Assíria. Oséias ficou sendo servo dele e lhe pagava tributo. Porém, o rei da Assíria achou Oséias em conspiração, porque enviara mensageiros a So, rei do Egito, e não pagava tributo ao rei da Assíria, como dantes fazia, de ano em ano. Por isso, o rei da Síria o encerrou em grilhões, num cárcere, porque o rei da Síria passou por toda a terra, subiu a Samaria e a sitiou por 3 anos. No ano 9 de Oséias, o rei da Síria tomou a Samaria e transportou a Israel para a Síria, e os fez habitar em Ala, junto a Abor e ao rio Gozã, e nas cidades dos Medos. Nesse texto, a gente extrai que Oséias, ele é rei do reino do norte de Israel, e ele paga tributo ao rei da Síria. Só que chega a determinado momento, ele busca a ajuda de So, rei do Egito, e ele deixa de pagar esse tributo. Então o rei da Síria, ele pune ele, leva Oséias para a Síria e encerra ele num cárcere. E depois ele pega aquele povo de Samaria e leva cativo para a Síria, para os locais que está denominado aqui Ala, junto a Abor e ao rio Gozã e na cidade dos Medos. Então aqui a gente compreende quando ocorreu a sitiação de Samaria e a retirada dos verdadeiros samaritanos, né, que eram israelitas, e para onde eles foram. Aí, a continuação do capítulo 17 vai descrever o porquê Israel foi levado cativo. Só que como não faz parte do tema que a gente quer tratar, então o que a gente vai fazer? A gente vai para o capítulo 17 ainda, de 2 Reis,
Mas a gente vai para o versículo 24. Versículo 24, versículo 22, que diz assim: Assim andaram os filhos de Israel em todos os pecados de Jeroboão, que Jeroboão tinha cometido. Nunca se apartaram deles, até que o Senhor afastou a Israel de sua presença, como falara pelo ministério de todos os seus servos, os profetas. Assim foi Israel transportado da sua terra para a Síria, onde permanece até o dia de hoje. O rei da Síria trouxe gente de Babilônia, de Cuta, de Ava, de Amate e de Serfavaim, e a fez habitar na cidade de Samaria, em lugar dos filhos de Israel. Tomaram posse de Samaria e habitaram nas suas cidades. A princípio, quando passaram a habitar ali, não temeram o Senhor. Então, mandou o Senhor para o meio deles leões, os quais mataram alguns do povo. Pelo que se disse ao rei da Assíria: As gentes que transportaste e fizeste habitar nas cidades de Samaria não sabem a maneira de servir o Deus da terra. Por isso, enviou ele leões para o meio delas, os quais as mataram, porque não sabem como servir o Deus da terra. Então o rei da Síria mandou dizer: Levai para lá um dos sacerdotes que de lá trouxestes, que ele vá e lá habite, e lhes ensines a maneira de servir o Deus da terra. Foi, pois, um dos sacerdotes que haviam levado de Samaria e habitou em Betel, e lhes ensinava como deviam temer o Senhor. Bom, até aqui eu li do verso 22, do capítulo 17 de 2 Reis, do verso 22 até o verso 28. Aqui está mostrando a origem dos samaritanos, de onde eles vieram. E está mostrando que esses samaritanos, quando eles são levados para Samaria, esses povos de diversas etnias, diversas regiões, quando eles são levados para Samaria, eles são punidos porque eles não adoram a Deus, eles não conhecem o Senhor, o Deus de Israel. Então Deus ele pune esses povos idólatras que vêm com os costumes pecaminosos da adoração de outros deuses, e nessa punição é informado ao rei da Síria que o povo foi punido porque não conhece os costumes deste rei, deste Deus da terra. Então o rei da Síria manda um dos sacerdotes que foi levado de Samaria, que é um israelita, que foi levado de Samaria para as outras regiões. Ele pega esse sacerdote e manda levá-lo de volta a Samaria para ensinar esses novos samaritanos, né, que vão ser os samaritanos, que vão ser de quem os samaritanos do tempo de Jesus descendem. Então esse sacerdote vai lá e ensina o povo a respeito da lei do Senhor, a respeito da vontade de Deus. Só que esse povo, esses samaritanos, eles não vão deixar de adorar os seus deuses para adorar o Senhor, o Deus verdadeiro. Eles vão continuar nessa idolatria. Isso vai estar escrito a partir do versículo 29, de 2 Reis 17, e vou até ler do versículo 29 até o versículo 34, que diz assim: Porém, cada nação fez ainda os seus próprios deuses nas cidades em que habitavam, e os puseram nos santuários dos altos, que os samaritanos tinham feito. Os de Babilônia fizeram Sucote-Benote, os de Cuta fizeram Nergal, os de Amate fizeram Azima, os aveus fizeram Nibás e Tartaque, e os sefavitas queimavam seus filhos a Adrameleque e a Anameleque, deuses de Serfavaim. Mas temiam também ao Senhor. Dentre os do povo constituíram sacerdotes dos lugares altos, os quais oficiavam a favor deles nos santuários dos altos,
de maneira que temiam o Senhor e, ao mesmo tempo, serviam os seus próprios deuses, segundo o costume das nações, dentre as quais tinham sido transportados. Até o dia de hoje, fazem segundo os antigos costumes, não temem o Senhor, não fazem segundo os seus estatutos e juízos, nem segundo a lei e o mandamento que o Senhor prescreveu aos filhos de Jacó, a quem deu o nome de Israel. Até aqui, do verso 27 do capítulo 17 de 2 Reis até o verso 34, deixa claro que, por mais que os samaritanos eles passam a aprender a lei de Deus, a lei que foi dada a Jacó, que é Israel, a descendência de Jacó, né? Jacó ele é mudado o nome para Israel e dele vem as 12 tribos de Israel. Bom, então esse povo ele traz a sua idolatria e mesmo o povo sendo punido a princípio por não conhecer a Deus, quando eles passam a conhecer a Deus por intermédio desse sacerdote, que é enviado de volta a Samaria, mesmo assim, eles continuam nos seus costumes, continuam com as adorações pecaminosas, até sacrificar seus próprios filhos a deuses que na verdade não são deuses, mas são deuses feitos por mãos humanas, e também temem a Deus. Então, a mulher samaritana, do texto que vamos tratar no próximo vídeo, ela tem essa origem. Ela vem de povos de Cuta, de Sefarvaim, de Amate, de Arpate. Ela vem desses povos, ela vem da origem desses povos que são levados para Israel. Bom, não podemos excluir a possibilidade de os samaritanos do tempo de Jesus, na descendência deles, samaritanos hajam contraído relações com israelitas. Por quê? Não somente Salomão, mas temos o exemplo também de Acabe, porque Jezabel ela não é israelita. Então temos exemplos de reis que contraíram relações com outros povos, e do tempo de Neemias e Esdras, muitos sacerdotes também contraíram relações com outros povos. Então, é preciso fazer uma análise bíblica de toda a escritura, principalmente de Êxodo, de Êxodo até o Velho Testamento completo, todos os profetas, para poder buscar na dependência de Deus uma evidência clara de que os israelitas eles contraíram relações ilícitas, porque Deus advertiu que Israel não se misturasse com outros povos. Então é preciso fazer essa análise. Então, posteriormente, no futuro, quem sabe Deus ele nos conduz a apresentar um vídeo com resposta a essa análise, uma leitura bíblica na dependência de Deus, buscando essa resposta. No momento, vamos ficar que os samaritanos do tempo de Jesus descendem desses povos que o rei Salmaneser colocou em Israel no lugar dos israelitas que ele tirou de lá depois de ele ter levado Oséias para a Síria, porque Oséias deixou de pagar o tributo confiando em Sor, rei do Egito. Então, nós vamos tomar como certo, pelo menos até o momento, que a mulher samaritana descende desses povos. Que ela descende desses povos é óbvio, mas não podemos nem afirmar, nem excluir a possibilidade que na descendência dela haja também israelitas, judeus, tá bom? Então, até aqui temos um pano de fundo para podermos no próximo vídeo tratar a respeito do texto de João, do capítulo 4, que vai abordar especificamente
esse diálogo de Jesus com a mulher samaritana. Deus abençoe.